Marcos Dantas. 6h44, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Já tem um quadro check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista, Dr. Vander Weyden. Você já pode mandar para cá a sua pergunta, a sua dúvida, através do nosso WhatsApp 988-775550. Olha, a gente recebe hoje aqui no nosso programa o Dr. Max Helder Fernandes, ele que é presidente da subsecção da OAB aqui de Caicó, OAB que se prepara inclusive para realizar as eleições para a presidência tanto da OAB do Estado como das suas subsecções, Caicó, Currais Novos, Mossoró, outras regiões aqui do nosso Estado. Doutor Helder, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. A pergunta que não quer calar: você vai disputar a reeleição? Você acha que já cumpriu realmente, já deu a sua contribuição à subsecção de Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95. Mais uma vez, prazer estar aqui. Bom, a primeira pergunta eu acredito que minha missão foi cumprida, né? Quer dizer, está sendo cumprida, na verdade. Nós temos ainda um pouco mais de 6 meses de gestão. Mas eu já cheguei já com o propósito de dar minha contribuição e deixar que outros também possam chegar, se aproximar da OAB, renovar o espírito de luta e de conquistas, né, da nossa ordem. Então a ideia é que a gente possa agregar nomes ao grupo e surgir, a partir desse grupo, nomes que com a mesma disposição que nós tivemos para assumir essa batalha. Existem já articulações para a eleição ou é muito cedo ainda? Não, estamos conversando, né? Alguns colegas têm colocado à disposição em trabalhar. Na verdade, nós não trabalhamos apenas com o nome, né? O nome do presidente, mas é importante sempre ressaltar que nós temos aí uma gestão que são formada por 11 pessoas, 11 advogados abnegados aí que contribuem de forma direta com a gestão, além das comissões, né, que são formadas ao longo da gestão e que não dependem de eleição, que são formados por advogados. Enfim, assim, a estrutura da OAB é uma estrutura muito grande, né? O sistema OAB, como se fala, é um sistema muito grande, além de falar do Conselho Estadual. A renovação hoje, esse ano, será uma renovação ampla, né, do Conselho Federal, Estadual e local. Nós temos no estado, são 7 subseções, além da seccional do Rio Grande do Norte, e a ideia é fomentar, quer dizer, que possa surgir realmente aquele que esteja disposto, né, e não imposto, que o colega que realmente se disponha a ajudar, a agregar, né, a trabalhar, a diminuir as distâncias que hoje existem entre as instituições, lutar por esse tratamento isonômico, pela garantia de nossas prerrogativas. São lutas que nós estamos travando, estamos desde quando nós assumimos, e já foi dado continuidade a esse trabalho, e a ideia é que a gente possa melhorar, né? A ideia sempre é de crescimento, e isso é o que nós estamos buscando. A OAB de Caicó, ela tem, a exemplo do Estado do Brasil, tem participado de lutas importantes ao longo dos últimos anos. Como é que se encontra, por exemplo, hoje em dia, esse relacionamento, essa parceria da OAB com as outras instituições? Marcos, tem se falado muito da questão da criminalização da advocacia, né? Recente, inclusive, o Dr. Érico esteve aqui na sua bancada e falou sobre isso. Muito do que ele fala realmente é verdade. Eu penso apenas que eu não preciso, para lutar em favor das minhas prerrogativas, pela defesa das minhas prerrogativas, pela defesa desse tratamento isonômico, como eu falo, do tratamento igualitário, que eu tenho realmente que lutar contra o Ministério Público, por exemplo, contra o Poder Judiciário, contra outras instituições. Eu acho que a luta deve ser uma luta travada de forma despersonalizada e com tratamento dado da forma como nós recebemos. É preciso entender que, pelo menos nós entendemos assim e lutamos para isso, não existe distinção entre a instituição OAB, entre o Ministério Público e entre o Poder Judiciário. O Ministério Público não é poder, né? Nós tratamos de forma igual, nós temos diferenças de relacionamento relacionados a interpretações da forma como hoje estão sendo travadas algumas lutas, algumas ações, mas isso não significa dizer que eu tenho obrigatoriamente que me trigar no Ministério Público, né? Que eu tenho que obrigatoriamente ter um desleixo total junto ao Poder Judiciário, né? Esse tratamento deve ser um tratamento igual. Nós temos que lutar para que o Ministério Público, o Poder Judiciário, assim como todas as instituições, enxerguem a OAB com respeito
com propósito, com a grandeza que a OAB sempre teve, não só em Caicó, mas no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil, né? O nosso papel, inclusive na democratização do país, é um papel de muita importância, e nós conquistamos isso por um trabalho realizado, né? Não porque foi algo imposto, e nós lutamos para isso. A criminalização da advocacia hoje realmente é algo que nos aflige, porque constantemente nós nos deparamos com situações de violação das prerrogativas do advogado. É algo que tem se tornado corriqueiro essa discussão. Muita gente até não entende quando a gente fala nisso, mas é importante lembrar que a partir do momento em que o advogado ele tem uma violação de suas prerrogativas na defesa do seu cliente, na defesa do seu constituinte, na defesa do seu jurisdicionado, né, naquele que está lá buscando o anseio, por exemplo, do Poder Judiciário, na verdade, quem está sofrendo agressão é a parte, né, não somente o advogado. O advogado está sendo compelido de exercer sua advocacia de uma forma plena, de uma forma justa, e isso interfere na defesa que ele está promovendo do seu cliente, né? Então é uma luta muito complexa, e nós temos que lutar contra isso, né, não contra as instituições. São instituições que são, assim como a OAB, constitucionalmente reconhecidas, assim como a OAB é, na Constituição Federal reconhecida, e essa é a nossa luta. Nós vimos aí, acho que foi anteontem, né, um vídeo que viralizou no Brasil todo, onde um advogado, ele briga, discute com uma juíza em plena sala de audiência, a juíza dá voz de prisão ao advogado, o advogado dá voz de prisão à juíza. Quando você fala, por exemplo, em criminalização da advocacia, trata-se realmente de um processo de destruir, por exemplo, a figura do advogado, ou seja, na hora que, por exemplo, isso acontece principalmente com advogados da área criminal ou não? Não, tem acontecido de forma ampla, né? Até assim, a atitude do advogado em dar voz de prisão à juíza... É legal. É legal, é uma atitude prevista. Não só advogado, como qualquer pessoa, né, do povo, qualquer cidadão, quando ele tem conhecimento de um fato que é considerado crime, ele pode dar voz de prisão em flagrante àquele cidadão, né? E a juíza, há uma interpretação ampla que se está fazendo do vídeo, ela estaria, segundo o argumento do advogado, cometendo um crime de abuso de autoridade. E daí por isso que ele deu a voz de prisão à juíza, como cidadão, não só como advogado, né? É uma atitude que qualquer cidadão pode ter. Essa prática de tentar criminalizar a advocacia, na verdade, não vem apenas na advocacia criminal. Vou citar um exemplo a vocês. Hoje nós estamos sofrendo, em todo o estado, em todo o Brasil, advogados, que são assessores jurídicos, procuradores de municípios, concursados, que emitem pareceres em processos administrativos, pareceres que já têm decisão do próprio Supremo, dizendo que não tem caráter vinculativo, não vincula a administração àquele parecer que foi dado. Então, e esses advogados, por vezes, eles são considerados como partícipes em relações, em acusações do Ministério Público e em cursos à qualidade de réu, em ações de improbidade, em que se busca ressarcimento ao erário por possível prática de conduta ilegal, enfim. Quer dizer, quando na verdade o advogado apenas cumpriu o seu papel de emitir o parecer com base no que tem nos autos, né? Qualquer ato fora daquela estrutura do que tem no processo administrativo, de alguma participação em algum tipo de tramóia, uma palavra bem popular, não há provas que tenha essa participação. Somente por um parecer que foi omitido, que foi emitido, o advogado sem curso essa qualidade, inclusive já há decisões do Supremo já relacionando a isso, e a OAB tem conseguido trancar essas ações. Vou dar como exemplo uma colega nossa de Caraúba, sem citar nomes para resguardá-la, mas ela sofreu 12 ações criminais, 12 ações de improbidade administrativa e ações penais, porque ela emitiu parecer em processos administrativos. E todas as 12 ações, a OAB conseguiu trancá-las no Tribunal de Justiça, sobre exatamente esse aspecto, né? Não existia comprovação de participação dela em nenhum tipo de ato negligente ou ato imoral, apenas a emissão de parecer, que é o entendimento jurídico dela. Não existia prova de que esse parecer tenha sido de alguma forma maculado por algum anseio externo, e com isso nós conseguimos o êxito na defesa da prerrogativa do advogado, né? Isso é o que nós falamos de criminalização. É muito importante lembrar que essa ação de defesa de prerrogativa, de criminalização, é uma defesa que deve ser feita por todos os advogados além da OAB, né? Se eu tenho uma prerrogativa violada, se eu tenho um ato, ou mesmo se eu vejo um colega meu sofrendo esse ato, e naquele momento da realização do ato, se eu não tomo nenhuma providência, que eu estou sofrendo agressão, eu estou
estou me resguardando a lutar pela defesa, fica mais difícil depois da OAB chegar ou de qualquer outra instituição, uma associação chegar para lutar por ela, né? Porque o ato já foi feito, você permitiu, e não só o advogado está sofrendo, mas os outros colegas que às vezes estão do lado e se omitem de defendê-lo. Nós temos que enfrentar essas batalhas de forma grandiosa, né? Nós precisamos ser maiores do que as batalhas que surgem e ser maiores do que aqueles que tentam diminuir a nossa ordem. Com relação, por exemplo, a essa questão do tratamento dado pelo Tribunal de Justiça à OAB, continua realmente um tratamento digno? Tem, digamos assim, sido falho nos últimos anos? Eu tenho até feito uma distinção relacionada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e os juízes, né, as comarcas do interior, pelo menos da região do Seridó. Nós nos deparamos, do meio do ano passado para este ano, com muitas ações intempestivas do Tribunal de Justiça, que mostram, na verdade, um ato irresponsável, um tratamento totalmente desarmonioso, totalmente desagregador, totalmente ditatorial até, não só contra os advogados, mas contra os jurisdicionados, que são todos aqueles que possuem processos em tramitação, contra as partes, enfim, contra todos aqueles que buscam o anseio do Poder Judiciário e são constantemente deparados com situações constrangedoras. Agora mesmo nós estamos, essa semana, a semana inteira, com um atendimento suspenso, prazos suspensos, porque o Tribunal de Justiça determinou isso em todo o estado do Rio Grande do Norte, e uma semana de arquivamento. Arquivamento processual nada mais é do que mais uma etapa do processo. O processo, quando chega ao seu fim, o fim dele é o arquivamento. Eu não vejo essa necessidade, não consigo enxergar a necessidade de suspender um trabalho normal durante uma semana para que se tenha um arquivamento. Daqui a pouco nós vamos nos deparar, até um colega estava falando, semana da expedição de sentença, semana da audiência, a semana de expedição de alvará. Quer dizer, isso são trabalhos que devem ser geridos pela secretaria, pelo juiz, de forma normal, de forma contínua. A partir do momento que você passa a admitir que é preciso parar todo o serviço para arquivar um processo, quer dizer, isso, pelo que me parece, tem sido algo imposto pelo tribunal, porque alguns juízes com o qual conversei não concordam com essa situação. Eu acho que é um pouco uma falta de gerência do Tribunal de Justiça. Isso sem falar todos os problemas que nós estamos sofrendo em Caicó. Em Parelhas, por exemplo, também, em outras comarcas. A ausência de situações, ausência de servidor, redistribuição processual. Pra você ter ideia, desde setembro do ano passado tem alguns processos que a gente não consegue localizar no sistema em razão dessa distribuição. Processos que estavam na terceira vara foram para a segunda, outros foram para a primeira. A extinção da comarca de Serra Negra. Já se tem uma notícia que outras comarcas podem ser extintas agora no meio do ano. Quer dizer, algo que é discutido aonde? Né? Onde é que o tribunal está discutindo esses argumentos? Vai extinguir mais uma comarca da região do Seridó e as pessoas do Seridó não são ouvidas? Olha o prejuízo que se trouxe, que o Poder Judiciário trouxe, por exemplo, a Serra Negra no ano passado. A Serra Negra, uma cidade distante de Caicó, perdeu a sua comarca, uma comarca das mais antigas do estado, sob o simples argumento de que tinha um pouco processo, não estava dando efetivamente, estava tendo um custo muito elevado para o tribunal, né, do Tribunal de Justiça. Mas veja só, a justiça não é feita para dar lucro. Né? Se a justiça tem que estar presente naquela região para dirimir os conflitos que surgem. Né? Nós não somos capazes de mensurar quantos problemas se perderam no tempo e hoje estão em Serra Negra existindo, porque não tem comarca. Aquele cidadão mais humilde que precisa vir ao Poder Judiciário para resgatar um direito seu que foi tolhido, será que ele vai vir de Serra Negra para Caicó, gastando dinheiro? Né? Ele desiste no meio do caminho, é muito distante. E a comarca estava lá exatamente para diminuir essa distância. O cidadão não precisa ir à justiça, a justiça tem que ir ao cidadão. Né? E hoje nós estamos fazendo exatamente o contrário. A justiça está se afastando do povo, se afastando do cidadão comum, e ele não consegue mais chegar próximo. Né? Hoje, para você chegar, por exemplo, num fórum, você tem que estar em alguns, inclusive, por exemplo, a Vara do Trabalho, vou citar um exemplo como o TRT em Natal, que é a justiça do cidadão, do trabalhador. Né? O cidadão que chega no TRT com a camisa rasgada ou com uma sandália, para alguns membros do magistratura, ele não consegue nem mesmo entrar na sala da audiência, porque se acha que aquilo ali é um ato indigno à justiça. Isso é aquele calçado que ele tem para usar. Você acha que é por isso que o Poder Judiciário ele ainda é muito distante da população? As pessoas veem, por exemplo,
O juiz num patamar superior, no topo da pirâmide, e a população lá embaixo. Eu acho que, por isso que eu faço essa distinção entre o juiz e o tribunal, né? A importância de um juiz estadual em uma comarca, quanto menor, maior. Porque ele acaba se envolvendo em todos os trabalhos, todos os níveis de problemas da sociedade. Você veja que um juiz estadual, que ele chega a uma comarca pequena como Cruzeta, por exemplo, como Jardim Seridó, são as comarcas menores, São João do Sabugi, ele resolve, né, através da justiça, ele interfere na resolução de problemas das pessoas e do tratamento das pessoas com o ente público, problemas relacionados ao atendimento do município, tudo isso o juiz está envolvido. É importante que o juiz, então, se insira dentro da sociedade. Eu estou dizendo que ele precisa ser amigo das pessoas. Ele tem que se inserir para conhecer os problemas da realidade local, né? Isso, pelo menos a princípio, eu vejo essa intenção dos juízes locais, né? Não só de Caicó, como das outras comarcas. Mas o Tribunal de Justiça em si, aquele que está lá em Natal, naquele prédio bacana, luxuoso, cheio de mármores e granitos, eu vejo uma distância muito grande. Veja que nós temos problemas imensos de estrutura nos tribunais, nas comarcas do interior. Parelhas, por exemplo, é uma comarca grande, uma cidade de importância relevante para a nossa região, e Parelhas não tem um fórum. Parelhas tem uma estrutura arcaica, talvez de 50 anos atrás. Enquanto isso, você vê o tribunal, com todo respeito, e até eu entendo que existe necessidade, mas o tribunal está tirando o dinheiro que poderia investir na justiça, que é isso que compete a ela, para fazer, entre aspas, política, doando dinheiro para o governo do estado comprar ambulância, comprar viatura, doando carro para Hemocentro. Perfeito, é um ato bacana, se pode dar, doe. Mas vamos primeiro resolver os problemas locais, vamos primeiro resolver os problemas de casa, para que a gente possa resolver os problemas externos, né? Cada um com o seu problema e cada um com a possibilidade de resolução deles. Doutor Helder, hoje começa aqui em Caicó o primeiro Congresso de Ciências Criminais aqui do Seridó. Nós já falamos sobre isso com a doutora Maiara Dantas. A OAB também é parceira nesse evento, realiza também junto com a UFRN. Para o advogado que está começando, esse congresso ele é essencial. A ideia do congresso, na verdade, que eu até estava falando ontem com os colegas na última reunião que nós tivemos, ele já teve o seu objetivo alcançado, né, antes mesmo da sua realização. A nossa ideia era fomentar essa parceria entre o jovem advogado, entre o bacharel em direito que está saindo da universidade e que eventualmente ele vai passar pelo OAB, eventualmente, naturalmente, ele passará pela instituição como advogado, e nós precisávamos ter essa aproximação, né, para mostrar os cursos que nós promovemos. Nós temos quinzenalmente cursos na nossa sede, e infelizmente há uma pouca procura desses cursos. O evento chega com essa intenção de massificar ainda mais a parceria com a UFRN, mas também promover mais debates, né, com a sociedade, não só o direito criminal, mas como outros que irão sucedê-lo, né, como direito eleitoral. Existe uma programação extensa a ser desenvolvida ao longo desse semestre. Ok, eu quero aqui agradecer a sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, agradecer a oportunidade. Esse tema é um tema bastante sugestivo, principalmente na época da eleição, de criminalização da advocacia, né? Você vai escutar muito esse nome falar sobre isso durante o ano inteiro, até novembro, que é o ano da eleição. Mas eu acho interessante que nesses períodos, assim como política partidária, sempre aparecem os abnegados que querem falar, que estão cheios de propostas. Bom mesmo seria se nós tivéssemos advogados combatentes durante todo o tempo, né? A gente vê as pessoas agora em períodos assim falando sobre criminalizar a advocacia, essa tentativa, a defesa das prerrogativas, que a OAB é omissa. A OAB realmente deixou de fazer muita coisa, mas tem feito muito mais, né? Essas pessoas que batalham durante todo o tempo, né? É importante que conheça a realidade do advogado do interior. O advogado do interior realmente é aquele que sofre no dia a dia para trabalhar, para exercer o seu ministério de forma eficaz. Quem quer conhecer a advocacia do Estado do Rio Grande do Norte, vem ao interior, não fica em Natal. A advocacia do Estado do Rio Grande do Norte sofre constantemente lacunas dos seus direitos que são tolhidos. E é isso que nós estamos lutando e estamos tentando resolver. Tem só uma pergunta aqui do nosso ouvinte, e já até esquecendo aqui. Ele pergunta o seguinte: a OAB de Caicó há anos, ela teria prometido que participaria dos conselhos sociais aqui do nosso município. Isso foi cumprido ou não? Em parte, sim, né? Alguns conselhos nós temos assento e temos uma participação efetiva. Em outros nós não conseguimos ter assento, porque esse assento depende de disposição legal. Alguns com assento não estão hoje com
com ocupações realmente vagas, porque nós não encontramos advogados dispostos a participar desse conselho, né? Existem, como eu falei, nós somos 11 dirigentes, mas nós não conseguimos dar conta de tudo, né? E nós precisamos dos advogados que colaboram com a gestão, e alguns conselhos realmente hoje nós não temos, o assento está vago, né? E outros sem assento legal. E em alguns também nós estamos tendo um trabalho efetivo de representação desses conselhos, dando a oportunidade e a palavra da OAB. Ok, 7 horas 4 minutos.